Bom, gente, continuando nossa aula de epidemiologia, a aula 2, tá? A gente vai falar agora o papel da epidemiologia. Ela se desenvolve a partir do estudo dos surtos de doenças transmissíveis inicialmente e da interação entre agentes, vetores e hospedeiros reservatórios. Lembrando que doença transmissível, e presta atenção nisso daqui, doença transmissível necessita de um agente etiológico. Não existe doença transmissível sem agente etiológico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. As doenças transmissíveis, elas vão precisar necessariamente de um agente etiológico. Quem são esses agentes etiológicos, galera? Os agentes etiológicos são bactérias, vírus, protozoários, bactérias, vírus, protozoários, algumas vezes fungos também, não é muito comum, mas porque o fungo, o nosso sistema imunológico consegue debelar muito bem, mas entra também em algumas situações, bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas, tá? Esses são os agentes etiológicos que causam doenças transmissíveis. Guardem isso, tá bom? Toda e qualquer doença transmissível só é transmissível porque esses carinhas aqui passam de uma pessoa doente para uma pessoa saudável, tá bom? Então pensa nisso, lembra disso aí, ok? Voltar para cá. Vetores, quem são vetores? Os vetores são aqueles organismos que vão transmitir a doença de uma pessoa doente, vão transmitir, eles se acumulam dentro deles o parasita e transmitem esse parasita para uma outra pessoa, mas eles mesmos não sofrem dano, que é diferente do hospedeiro reservatório. O hospedeiro reservatório, muitas das vezes, desenvolve a doença, tá? Os vetores não, os vetores passam a ser tipo uma flora normal daquele vetor. A descrição das circunstâncias associadas ao aparecimento de epidemias nas populações, seja guerra, seja migração, seja fome ou desastres naturais, tem aumentado a capacidade de controlar a dispersão dessas doenças transmissíveis através de uma vigilância, de uma prevenção, de uma quarentena, de tratamento, tá? Então, aqui entra a descrição das circunstâncias, entra a epidemiologia analítica. Vai analisar as causas e a descritiva que vai verificar por que está acontecendo, tá? Bom, a gente vai entrar agora na medida de frequência de doenças. Qualquer medida de frequência tem que ser referida à dimensão de espaço, tempo e população. O que é isso? Eu não posso, no caso, citar incidência de uma doença, que é uma medida de uma doença, sem citar o tempo, tá? O espaço geográfico que foi, por exemplo, e a população. Surto de corona no Rio de Janeiro, no ano de 2020, na população de Rocha Miranda, ou população de Jardim América, tá bom? Eu tenho que delimitar, ok? Tenho que fazer um limite. Bom, o que é então a incidência? A incidência é a frequência de casos novos de uma doença ou problema de saúde. A incidência a gente se consegue com estudos que envolvem segmento. Vai medir, vou falar primeiro
depois eu explico. Vão medir a frequência com que as pessoas adoecem, independente do tempo que ficam doentes, e vai vir oriundo de uma população de risco de adoecimento ao longo de um determinado período de tempo. Bom, então vamos lá. Incidência e frequência de casos novos, tá? Mas eu só vou designar frequência de casos novos se eu souber quantos casos eu tinha, não é? Concordam? Se eu souber quantos casos eu tinha, por exemplo, tá aqui meu tempo. Minha linha de tempo. Aqui eu tô com quantidade de doença 100. Aqui eu tô com quantidade de doença 150. Aqui eu tô com uma quantidade de doença, da mesma doença, 125. Vamos supor, tá? Para eu verificar a incidência, a quantidade de casos novos que está chegando, eu preciso saber o tempo inicial e o tempo final, tá? 125, isso aqui não vai ficar legal, 125 aqui não. Isso aqui é um outro tipo de cálculo. Não vai ser cobrado de vocês, não. Deixa eu trocar. Esse 2 aqui, vou te botar um 7. 175. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Eu preciso de um tempo inicial e um tempo final, para eu ver como é que tá quantos casos novos apareceram. Se eu não tiver os casos novos, por exemplo, se eu tiver só 100, tá, mas esse 100 tá me dizendo o quê? Que tem 100 casos, sim, mas quantos são novos? Não sei, porque eu só tenho um dado. Então, eu preciso de pelo menos umas 2 medições, ou 3, né? Mas no mínimo 2 medições, para eu saber quantos casos novos chegaram naquela região, tá bom? Então, mede a frequência com que as pessoas adoecem, independente do período que ficam doentes. Aqui não vai interferir o tempo de doença que a pessoa tá. Vai interferir, sim, quanto de pessoas que ficaram doentes. Não importa o que aconteceu com elas depois, tá? Então, olha só. Quanto maior esse número, no menor espaço de tempo, significa que as pessoas estão ficando muito mais doentes com aquela doença, tá? É o que está se fazendo hoje com o corona. Estão verificando qual a incidência do corona, quantos casos novos estão fazendo, estão por aí fazendo uma tábua de medição, de previsão para casos futuros. Só que aqui no Brasil não está sendo tão ruim não, tá, gente? Tá sendo de boa aqui, graças a Deus. Vamos voltar para cá. Opa, não é aqui não. É aqui. Bom, por isso que precisam segmento no estudo. Eu não me adianta saber somente o tempo zero, eu tenho que saber também outros tempos, ok? Então, a incidência é necessário que cada indivíduo seja observado no mínimo em 2 ocasiões, no tempo zero, quando está sadio, mais ou menos, e tempo T, né? Que significa um caso novo. E é uma medida dinâmica, vai estar sempre mudando. Tem sempre mudanças de estado de saúde, a velocidade de agregação de casos novos, os fatores de risco também envolvido, tá? Cálculo aqui, não besteira, tá? Não vai cair isso não. Taxa de incidência. Incidência é uma coisa, taxa de incidência é outra. Taxa de incidência é taxa de ataque. É um termo frequentemente utilizado durante uma epidemia de doença em uma população durante um curto período de tempo. A taxa de ataque pode ser calculado como o número de pessoas afetadas dividido pelo número de pessoas expostas. Por exemplo, taxa de ataque da hanseníase é bem pequena, porque o número de pessoas que vai ser atingida com algum tipo de hanseníase é muito pequeno em relação ao número de pessoas que são expostas a ela, tá? Intoxicação alimentar. A taxa de ataque é calculada para cada tipo de alimento ingerido, para se chegar a uma fonte da infecção. Isso aqui para descobrir como é que tá. E é uma epidemia durante uma população pequena, durante um curto período de tempo, ok?
Medidas de frequência de doenças. Agora, prevalência. A gente viu a incidência, agora a gente vai falar sobre a prevalência. Prevalência, eu não preciso de dois tempos, duas imagens, dois números, dois dados. Eu preciso de um dado só. Não é uma coisa dinâmica, é estático. É o número de casos existentes de uma doença em dado momento. Entendeu? É como se fosse aqui explicando uma fotografia sobre a sua ocorrência. É uma medida estática, é parada. Os casos existentes são formados aqueles que alguma vez adoeceram no passado, somados aos que chegaram de casos novos. Tá? As incidências. Ele vai descrever a força com que as doenças subsistem, por isso que é prevalência, a força com que as doenças prevalecem naquela comunidade. E descreve também a proporção da população afetada por essa doença no período de tempo. E tem vários tipos de prevalência, tá, gente? Isso aí vou explicar para apresentar para vocês, porque precisa da... Mas não é nada muito, tá bom? Prevalência pontual ou instantânea, frequência de casos existentes num dado instante do tempo, num determinado dia, por exemplo, primeiro dia do ano, segundo dia do ano, no dia 28 de março de 2020, entendeu? Vai pegar um dia, por exemplo, corona no dia 28 de março de 2020, vai pegar a taxa de coronavírus naquele dia, ok? É pontual, é instantâneo, é só aquele dia. Prevalência de período, aí vai ver a frequência de casos existentes num período de tempo, por exemplo, durante um ano, durante um mês, durante 15 dias. Aí vai definir o período. E a prevalência na vida, frequência de pessoas que apresentaram pelo menos um episódio daquela doença ao longo da vida dela. Por exemplo, qual é a frequência da pneumonia na vida das pessoas? Tá? Então, vai me dar os números de pneumonia que as pessoas tiveram pelo menos uma vez um episódio na toda a vida. Isso é muito bom para a gente fazer cálculos de DST, porque as DSTs elas são, ou deveriam ser, né, notificadas. Mas aí a gente consegue ver qual é a prevalência na vida das pessoas das DSTs, qual o momento que aquela pessoa teve ou precisou de ajuda, teve uma DST, entendeu? E isso nos dá também um cálculo da orientação de recursos da saúde para tratamento dessas pessoas. Em todas essas situações aqui, o indivíduo é observado apenas uma vez, tá? Não mais de uma vez. Bom, isso aqui também, cálculo, não vou dar nenhum, tá bom? Não consigo ver a necessidade de cálculo nessa matéria aqui pra gente. Vocês não vão ser, o curso não se propõe a formar infectologistas, tá? E nem estatísticos, então não tenho por que dar esse cálculo para vocês. Isso aqui é legal, isso aqui é importante, tá? Olha só. Quais são os fatores que influenciam a prevalência? Prevalência, como eu falei para vocês, é aquela medida estática. É aquela medida que é fria, que o indivíduo é observado uma vez só, tá? E não se sabe quais são casos novos, quais são casos antigos. Não, é aquela população observada naquele único momento e é tirada uma fotografia daquela situação, daquele caso, naquele dia, tá? Então, vamos lá. Existem fatores que podem influenciar, que vão influenciar a prevalência de uma doença na população. Esses fatores podem ser casos que imigram. O que é isso? Nós estamos no Rio de Janeiro, em Caxias, no Rio de Janeiro. Pessoas que moram, abre-se uma grande usina aqui no Rio, tá? Então tá chamando gente de vários locais do país para cá, vem muitas pessoas do Nordeste para cá. Pessoas que vierem para cá vão trazer as suas morbidades, as suas comorbidades com eles, vão trazer as suas doenças. E pode ser que uma dessas doenças que tragam seja uma doença que a gente está estudando, que a epidemiologia está fazendo estudos de caso. Então, esses casos que estão imigrando vão aumentar a prevalência na minha população, tá? A minha prevalência é isso aqui tudo.
Se eu estou abrindo mais essa torneirinha aqui de casos que imigram, que estão vindo para a minha região, tá? Vai cair mais aguinha aqui, vai aumentar a minha prevalência. Outra situação também, casos novos, pessoas que moram na região, pessoas da região mesmo, e que ficam doentes com aquela doença que está se estudando. Então, casos novos, aí aumenta a incidência. Incidência são casos novos, ok? Aí eu tenho aqui minha taxa de incidência. São esses aqui. Aumentando a taxa de incidência, aumenta a prevalência também. Diminuindo a taxa de incidência, a prevalência diminui também, tá? Se eu fechar essa torneirinha aqui, deixar todas as outras aqui abertas, diminuir essa daqui, a prevalência vai diminuir, tá? Porque quem está alimentando a minha prevalência está diminuindo, ok? Tudo bem, gente? Vamos lá. Agora vamos para cá para baixo. Vamos deixar essas torneirinhas aqui abertas normalmente, o fluxo normal delas, e vamos aumentar a torneirinha do óbito. Então, começou pessoas com aquela doença que a gente está estudando, por exemplo, tuberculose. Tá? Vamos mudar o nome para ficar mais fácil. A gente está estudando a prevalência de tuberculose no Rio de Janeiro. Então, começou a morrer pessoas com tuberculose. Aumentei a taxa de morte de pessoas com tuberculose. O que vai acontecer com a prevalência? Se isso aqui abrir muito, isso aqui continua normal, mas esse aqui abrir muito, a prevalência não tende a diminuir? É isso que a gente espera que aconteça. Por exemplo, aí fecha a fábrica que abriu aqui, a usina que abriu aqui no Rio de Janeiro e abre uma usina lá no Nordeste. O que vai acontecer agora? A gente vai ter uma emigração de casos para o Nordeste. Então, muitas pessoas aqui vão sair, inclusive pessoas que apresentavam a tuberculose também. Então, essas pessoas vão para lá. Como essas pessoas que tinham a doença em estudo, no caso que a gente está falando, tuberculose, saíram da minha região, a tendência também é a prevalência diminuir, tá? E curas, aumentei pra caramba, deixei tudo aqui normal e aumentei pra caramba a minha cura. Abri a torneirinha da cura aqui, tá? O que vai acontecer com a prevalência? Vai diminuir também. Então, aumentando os casos que migram, aumentando casos novos, eu tenho aumento da prevalência. Diminuindo os óbitos, diminuindo casos que migram, diminuindo as curas, eu também aumento a prevalência. Aumentando os óbitos, agora abri essa torneira aqui toda, aumentando os óbitos, aumentando os casos que migram, aumentando as curas, a minha prevalência vai tender a diminuir, tá? Então, fatores que diminuem a prevalência, aumento dos óbitos, aumento dos casos que emigram e aumento da cura. Diminuindo a prevalência, diminuição dos óbitos, aumentando a prevalência, diminuição dos óbitos, diminuição dos casos que emigram, diminuição das curas, tá? Da mesma forma que, aumentando a prevalência, aumentando casos que migram, aumentando casos novos, diminuindo a prevalência, diminuindo casos novos, diminuindo casos que migram. Tá bom, gente? Tranquilo? Isso aqui cai em prova, tá? Se a gente for fazer prova, isso cai em prova. Bom, aí agora eu vou falar tudo que eu expliquei ali, a gente vai repetir aqui. Fatores que influenciam a prevalência de uma doença, o aumento, a maior frequência com que surgem casos novos, ou seja, aumento da incidência, tudo que eu já falei. Melhoria no tratamento, prolongando-se o tempo da sobrevivência, mas sem levar à cura, aumento da duração da doença também, tá? Porque se curar, ela sai. Então, tende a diminuir a prevalência. Tá ok? Prevalência de autismo em 1918, 1 em cada 59 crianças nasciam com autismo. Em 2004, era 1 em cada 166 mil crianças. Tá aumentando, né? Isso aqui a gente só vê, isso aqui são taxas de aumento de prevalência da doença, tá? A gente tá vendo que nos anos a prevalência tem aumentado, ok?
E esses dados são feitos com todos os registros com todos os índices que a gente está vendo aqui. Fatores que influenciam a prevalência de uma doença, para diminuição, redução dos novos casos, redução da incidência, atingida mediante prevenção primária. O que é prevenção primária? Conjunto de ações que atuam sobre os fatores de risco e que visam evitar a instalação de doenças. Isso aqui é importante, tá? Conjunto de ações que atuam sobre os fatores de risco e que visam evitar a instalação de doenças na população. Ok? Medidas de promoção da saúde. Promoção da saúde, medidas de promoção da saúde são aquelas medidas de exercício ao ar livre, exercício para a galera da terceira idade, entendeu? Proteção específica no caso de vacinas, tá? Redução secundária. A gente dá um tempinho aqui, já volto. Então, vamos lá. Voltando aqui. Bom, promoção de saúde são ações governamentais de cuidados com a saúde, exercícios para a terceira idade, exercícios de natação, entendeu? Exercício ao ar livre, são aquelas academias cariocas. Isso aí são medidas de promoção de saúde. Proteção específica, no caso, são as vacinas. Outro fator que também vai influenciar a diminuição de uma prevalência é a redução do tempo de duração dos casos. Vai durar através de uma prevenção secundária. São ações que vão tentar corrigir o mais rápido possível qualquer desvio da saúde, qualquer desequilíbrio da saúde, tá? Ou seja por um diagnóstico mais cedo, um diagnóstico precoce, um diagnóstico correto e precoce, né? Ou por um tratamento adequado. Ou também em razão do óbito mais precoce, mais rápido pela doença, ou se cura mais rapidamente, ou se morre mais rapidamente dela. Então, uma diminuição da prevalência não necessariamente significa uma coisa boa. Pode ser que a prevalência está diminuindo muito porque está tendo mais óbitos, tá? Então, a gente precisa analisar realmente o que é. Nem sempre a diminuição da prevalência vai indicar cura. Tá? Pode indicar cura, pode indicar um óbito mais precoce, ou seja, um menor tempo de sobrevivência daquela doença. Quanto mais tempo ela durar na população, maior a prevalência dela. Então, promoção de saúde, yoga, vacinas, prática de exercícios, beber muita água, medidas de governamentais que estimulem a saúde da população, tá? Isso aqui, prevenção primária, medida de prevenção primária, aqui ó, prevenção primária, e aqui as medidas de prevenção secundária, um acesso maior à saúde, um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais efetivo, tá? Ou também aumento dos casos de morte. Bom, aqui a diferença entre incidência e prevalência. A incidência, eu tenho o número de casos novos da doença durante um período de tempo, e a prevalência, número de casos existentes, todos eles, novos e velhos, de forma pontual, a doença num ponto de tempo. Os dois vão avaliar a população em risco, mas a incidência, o foco é se o evento é um evento novo e o tempo que aquela doença se iniciou na população. E a prevalência, o foco é se tem ou a presença ou a ausência da doença, tá? O período de tempo não interessa. A utilização da incidência expressa o risco da pessoa se tornar doente e a prevalência estima a probabilidade da população estar doente no período de tempo, ok? Aqui é mais útil na carga de doenças crônicas, aqui é mais útil na carga de doenças transmissíveis, de incidências, tá? Condições agudas. Carga global das doenças transmissíveis. Elas são responsáveis por 14,2 milhões de óbitos a cada ano. Outros 3,3 milhões de óbitos são atribuídos a condições maternas, perinatais, deficiências nutricionais.
Ao todo, são responsáveis por 30% dos óbitos em todo o mundo e por 39% da carga global de incapacidade. E é transmitido, ó, num aperto de mão. Usem álcool gel, tá, gente? Bom, 6 causas são responsáveis por cerca da metade das mortes prematuras, principalmente entre crianças e adultos jovens, e elas correspondem a 80% dos óbitos por doenças infecciosas. São elas: infecção respiratória aguda, SARS, né? 3,7 milhões de pessoas, HIV e AIDS, 2,8 milhões, doenças diarreicas, a gente está matando muito, 1,7 milhão, tuberculose ainda mata muito também, 1,6 milhão, malária, 1 milhão de pessoas morrem por malária e é uma doença negligenciada, é uma doença que não tem estudos, não tem medicamentos para poder tratar essas doenças, os medicamentos que se usa para tratar são medicamentos descobertos na década de 60, 70, entende? Então, não se tem investimentos em doenças assim. Sarampo está matando 800 mil pessoas no mundo e por aí vai. A maioria das mortes de doenças transmissíveis vão ocorrer em países em desenvolvimento. As projeções da Organização Mundial da Saúde sugerem que, devido à melhor prevenção, a total de mortes em decorrente dessas causas deve cair. É uma estimativa da OMS. Não significa que seja verdade, tá? Vamos lá. Alguns conceitos importantes em epidemiologia. A epidemia. Epidemia é uma classificação dada a doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham, agora isso aqui é importante, em um curto espaço de tempo para outros locais, causando surtos. Tá? Epidemia se espalha em um curto espaço de tempo para outros locais, causando um surto. Surto é caracterizado como aumento rápido do número de casos de uma determinada doença, de uma forma não esperada pelas autoridades de saúde. Exemplos de doenças epidêmicas são o Ebola, em 2014 e 2018, sífilis, sarampo, que sarampo está sendo surto, mas agora também tem o corona, mas o corona é outra coisa. Tá? A epidemia pode acontecer em vários níveis. Assim, é considerada municipal quando os vários bairros acusam casos. Uma epidemia estadual, várias cidades daquele estado possuem notificações. Nacional, quando várias regiões do país têm notificação da doença. Mas se está dentro do país, ainda é epidemia. Tá bom? Está dentro do país, ainda é epidemia. Um exemplo de epidemia é a peste negra, doenças epidêmicas, peste negra. Devastou a Europa, mas não saiu da Europa, ficou retida ali, tá? O cólera também, uma epidemia, foi uma epidemia de cólera na Europa, por causa da... Era muita sujeira, né, gente, na Europa. Aqueles saltos, plataformas Luiz XV, aquilo foi inventado, acreditem vocês ou não, para que as pessoas não pisem nas fezes no meio da rua, porque não tinha um saneamento básico adequado. A galera fazia as necessidades no piniquinho e jogava de manhã pela janela, entendeu? Era esse o caso. Então, como não pegar cólera? Como não pegar uma peste negra? A peste negra causada pela pulga do rato. Então, onde tem mais rato, onde tinha maior infestação de ratos, tinha maiores infestações, maiores epidemias, maiores casos, maiores notificações da peste negra, tá? Gripe espanhola também foi outro caso, sífilis, sarampo, são doenças epidêmicas. O que é uma endemia? Endemia, ela se mantém restrita a uma determinada região. Ela é delimitada. Aquela doença é típica, diz-se até que aquela doença é típica daquele local. Por exemplo, a malária é uma doença endêmica, porque ela é típica das regiões de matas tropicais, principalmente região amazônica.
tá? A endemia também pode ser sazonal. Por exemplo, a dengue é uma doença endêmica. Ela não ocorre da mesma forma durante todo o ano. Ela é mais pronunciada em qual época do ano? No verão. Então, febre amarela, malária, dengue, zika, chikungunya, essas doenças a gente chama de endemia porque elas têm preferência por locais úmidos, quentes, pode ser mais comum no verão do que outras estações, tá? É diferente de epidemia. A epidemia vai passando para outros locais, causando surtos. A gente não esperava aquela doença naquele local, isso causou surto ali, começa a passar de um local para outro, tá ok? Isso a gente tem uma epidemia, que é diferente de uma endemia. A endemia é mais ou menos esperada. Aquela época do ano a gente espera que aconteça maiores casos, maiores números de casos de uma determinada doença, tá? Vamos lá. Exemplo de doenças endêmicas: malária, febre amarela, esquistossomose, são todas delimitadas a regiões. Tuberculose, dengue, verminoses intestinais, são todas doenças marcadas ou delimitadas em regiões, tá? Agora sim, pandemia. Pandemia é uma situação, é uma classificação dada para doenças infecciosas e transmissíveis que vai se espalhar por um ou mais continentes. Gente, estão me chamando na clínica agora, só um minutinho, por favor. Gente, desculpa de novo, é que trabalho numa clínica pediátrica, então esse negócio de corona tá tirando todo mundo do sério. Meu chefe tava me ligando para pedir material para mandar para outro lugar, enfim. Mas já foi resolvido, tô aqui de volta. Vamos lá. A pandemia é uma doença infecciosa e transmissível, ou seja, causada por um agente etiológico que vai se espalhar por um ou mais continentes, ou por todo o mundo. Assim, a pandemia pode ser considerada como uma epidemia que atingiu todo o planeta e representa um cenário de maior gravidade. A epidemia, ela é restrita, ela fica restrita, tá? Aqui não, é aqui. É um aumento que se espalha para outros locais, mas a epidemia vai ficar restrita naquele país ou naquele continente, tá? A pandemia não, a pandemia vai se espalhar para outros continentes. Exemplo, gripe suína em 2009, AIDS, que ocorre em todo mundo, corona, tá? Mas a gripe suína ainda foi pior do que o corona. Bom, e dizem que considera-se hoje que a pandemia é maior do que antigamente por causa do trânsito das pessoas, da facilidade de locomoção. Que as pessoas carregam junto de si também os patógenos, né? Os agentes etiológicos que transmitem as doenças. Doenças pandêmicas têm como uma de suas características altamente contagiosas, o que permite a sua rápida propagação. Sem isso, não tem propagação. Sem isso, não tem como ser transmitida, tá? Bom, sim, olha só. O conceito de uma doença pandêmica tem que ser infecciosa, tem que ser causada por um agente etiológico. O câncer atinge o mundo inteiro, mas ele não é infeccioso, porque não é causado por nenhum agente etiológico, tá? Então não é considerado pandêmico. Um resumo: endemia, doença restrita a uma determinada região ao longo do tempo. Epidemia, aumento da área de abrangência, causando surtos não previstos por alguma alteração de suas características iniciais. E pandemia, abrangência a nível mundial, tá? Falar um pouquinho aqui sobre os determinantes da saúde. Determinantes da saúde podem ser definidos como os fatores que influenciam, afetam... Depois eu vejo isso. Vou parar por aqui. Vamos resumir aqui, daqui a pouco a gente volta.